sabe da preocupação que os senhores têm com uma palavrinha e uma atuação chamada turismo. Isso daí, durante muito tempo, os senhores vêm batendo, têm estado muito atento a tudo o que acontece junto a esse universo. Nós recebemos recentemente a visita do senhor José Roberto Cunha, secretário adjunto de Turismo do Estado de São Paulo, que veio tratar de um assunto que é de interesse de toda a nossa região, que é a possibilidade de se criar um roteiro para turismo ecológico, para turismo arquitetônico e tudo mais. E é claro, o senhor se fez presente lá também com todo o interesse dado ao nosso segmento, que se importa muito com isso. Eduardo, isso é sempre muito importante, o senhor está sempre muito atento a esse viés de turismo, sabendo da importância que tem dentro do nosso segmento. Queria que você falasse um pouco mais de como foi essa visita, quais são as intenções da criação disso tudo, porque isso é uma necessidade a qual os senhores vêm se batendo e impondo há bastante tempo já, não é? Sim, você falou bem o viés turismo, porque os senhores têm outros segmentos que ele participa também. E tudo que mexe com o turismo mexe com a nossa categoria. Claro. Então essa é a importância da gente participar desses eventos, essas caravanas que acontecem aqui na nossa cidade. Na última sexta-feira a gente recebeu o Dr. José Roberto Cunha, que é secretário adjunto do Governo do Estado de São Paulo, e nós fizemos uma visita interessante aqui na cidade. Levamos ele no CTA, porque existe, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do secretário Sebastião Cavalli, a criação de alguns roteiros dentro da nossa cidade. E o CTA, muita gente não sabe, é o segundo parque arquitetônico do Oscar Niemeyer. Fantástico. Né? E muito pouca gente sabe disso, então existe uma boa vontade do CTA também de fazer um roteiro interno para as pessoas estarem visitando, conhecendo o CTA. E nós visitamos o MAB também, que é o Memorial Aeroespacial Brasileiro. Pouca gente conhece também. Pouca gente conhece. Por estar aqui, pouca gente conhece. É muito bacana a história dos veículos lançadores de satélite, os VLTs, os satélites em si, a criação do carro a álcool, o primeiro carro a álcool está lá dentro. A tão polêmica urna eletrônica que foi criada lá também, a primeira está lá no Que MAB. beleza, que beleza. Então, é muito interessante, infelizmente muito pouca gente conhece, de estar revitalizando esse espaço para estar mostrando e criando esse roteiro, um roteiro tecnológico que seria Certo. com a entrada do MAB. Certo. E tem também uma outra referência hoje, né? Aí já voltado mais para o arquitetônico, eu achei muito interessante o CTA se disponibilizar, o DCTA, perdão, se disponibilizar a abrir e mostrar essa arquitetura que é realmente belíssima lá, do segundo polo aí do Niemeyer. E tem outro ponto que é referência aqui também, que é a tecelagem, né? Vocês passaram por lá também, que faz parte desse turismo arquitetônico também, Maria. Isso foi uma parte que particularmente eu gostei muito, que mexeu muito com a nossa área, com o nosso segmento, que é a criação na Tecelagem Paraíba de um cluster de economia criativa. O que seria? Um espaço multiuso onde arquitetos, gente que mexe com moda, com artesanato, com bar, com música, liberar um espaço que isso está se tornando uma febre no mundo inteiro. Eu já vi alguns casos em Portugal. No Recife tem um polo muito criativo também sendo desenvolvido. E a Tecelagem Paraíba é um imóvel do governo do estado de São Paulo. Perfeito. E hoje a Cooper Têxtil, que herdou o espólio da Tecelagem Paraíba, e eles continuam fabricando os cobertores Paraíba, vale a pena visitar lá a Cooper Têxtil, o pessoal lá muito bacana. Eles utilizam um pequeno espaço disso. E para eles também é interessante que exista essa vida dentro daquele espaço, que tudo ali vai agregar para um crescimento conjunto. Então é muito bacana, e uma coisa que as pessoas confundem um pouco é que ali aquele imóvel é a Tecelagem Paraíba. Porque às vezes a pessoa fala, a Tecelagem Paraíba está dentro do Parque da Cidade. Não, o Parque da Cidade é uma coisa, a Tecelagem Paraíba é outra. E também desenvolvendo um turismo no Parque da Cidade, que é considerado um dos parques mais bonitos do mundo. Eu sempre cito um exemplo que eu vi uma entrevista de um paisagista uma vez, que ele foi fazer um curso em Londres e um professor pediu
para ele comprar um livro com os 100 maiores parques do mundo, os 100 parques mais bonitos do mundo. E disse que quando ele comprou o livro, ele ficou surpreso que a capa era o parque nosso aqui de São José dos Campos. Então, tem muita coisa para desenvolver, roteirizar, e tudo isso que atraia turistas para a nossa região é o que vai mexer com a nossa hotelaria, com os nossos restaurantes, com os nossos hotéis. Bom, um monte, tudo, né? O artesanato, são as lojas, é o comércio de um modo geral. Então, essa é a nossa função, estar apoiando esse tipo de acontecimento. O Eduardo, você falou várias coisas, eu estou aqui te ouvindo, e é impressionante, eu acho que não tem outra palavra para se usar. É impressionante todos esses dados que você deu, do MAB, da Tecelagem Paraíba, do DCTA, do que envolve tecnologia, do acervo arquitetônico que nós temos, para falar só de São José dos Campos. Tudo isso que eu tenho certeza que muita gente desconhece, seja do segmento, seja do setor ou não. Tudo isso junto, aliado, lembrando que os senhores é São José dos Campos e região, e lembrando também o quanto incisivamente os senhores vêm insistindo na importância de se tratar o turismo exatamente como ele deve ser tratado, como um negócio com seriedade, com tudo que for próprio a ele para o nosso segmento. Agora, tem um outro lado também, se me permita, que a gente vem batendo bastante também. Os senhores fazem sim a sua parte, estando com o Dr. José Roberto Cunha, secretário adjunto de Turismo do Estado de São Paulo, acompanhando isso daí. Agora, é imprescindível que você do segmento, que opera num universo em que depende desse movimento, participe também. Os senhores não fazem as coisas sozinhos. Nós participamos de tudo que está envolvido no turismo para criar possibilidades e melhores oportunidades para você do segmento. Então é importante também que tenha contrapartida. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas não conhece toda essa riqueza que o Eduardo acabou de falar, só em termos de São José dos Campos, para não falar do resto da nossa região aqui. Mas é importante que você esteja próximo a nós para que nós possamos também exigir, junto às autoridades, fazer valer a diferença do nosso segmento para que todos ganhemos. Você me desculpe essa preleção toda, mas eu acho que é muito próprio, porque eu vejo o seu empenho, vejo o empenho do nosso presidente com relação a isso, mas é imprescindível essa participação de todos, não é, Eduardo? Não, é fundamental. Então, existe essa equipe formada para desenvolver esse turismo. Começou muito bem, muito forte com o Diego, diretor de turismo. Hoje, infelizmente, ele não está mais lá. Mas que plantou essa semente e já abriu algumas vertentes, como o DCTA, o MAB, para a gente estar acumulando. Então, a gente hoje tem o Contour, tem os senhores, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o Convention Bureau unindo forças para estar desenvolvendo o nosso segmento e a nossa cidade de um modo geral. Isso a gente fala, uma coisa importante é essa coisa da regionalização. O turismo hoje ele não funciona só numa cidade. A questão da regionalização é importantíssima. Então, quando se fala em São José dos Campos, nós estamos falando, apesar da cidade ter oficialmente praticamente 700 mil habitantes, nós estamos falando de 2 milhões de habitantes. É o aeroporto que é regional, tem a questão do turismo religioso, que já foge um pouquinho da nossa base, mas São José é um polo importante para agregar isso. Todas as cidades do entorno são beneficiadas, Taubaté. E quando a gente fala São José, Taubaté e Campos, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal ganha, Redenção da Serra, Natividade, Tremembé ganham. Então, não é só. Então é essa importância da regionalização. Nós, dos senhores, ano passado, nós participamos de eventos turísticos em 16 cidades das 18 cidades da nossa base. Tá certo? Esse ano nós já participamos em torno de 12. Então, já certificamos em 2 anos 1.804 pessoas pro nosso segmento, com garçom, camareira, cursos de inglês. Então, a gente está fazendo a nossa parte, mas isso é importante. Você que gosta, é simpático ao tema, nos ajude também, nos procure. Aqui a gente está de portas abertas para estar conversando e falando sobre isso. Não tenha a menor dúvida. Vou repetir o que eu falei. Venho falando e insistindo, falei no começo dessa entrevista, essa nossa transição, pare de falar em crise, essa transição exige que todos se reinventem. E essa reinvenção passa
por fatos em que nós já trabalhamos. Como bem disse o senhor Eduardo Delua aqui, nós, os senhores, estamos fazendo sim a nossa tarefa. A nossa tarefa para ser melhor bem feita e para trazer mais oportunidade de você depende de uma coisa muito simples, da sua participação. A sua opinião é muito importante para nós, mas nós precisamos de que você haja. Nós estamos fazendo a nossa parte. Esteja mais perto da gente, que eu tenho certeza que essa transição vai ficar muito mais fácil para todos nós. Eduardo, agradeço muito, contamos com a sua presença, lembrando que você vê esse programa também no www.senhores.com.br. Aliás, faço aqui um agradecimento muito especial a você que nos acompanha muito pela internet, muito obrigado pelo apoio e lembre-se, essa transição vai ser mais fácil se estivermos todos juntos. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa.